Oi! Hoje a gente vai falar sobre frase, oração e período, tá? Uma explicação rápida, bem tranquila, pra gente aprender de uma vez por todas. Então vamos lá. A frase, a oração e um período, elas vão ter uma diferença mínima, tá? E essa diferença, ela gira em torno do verbo. Então é muito interessante que a gente preste sempre muita atenção no verbo, tá? Começando então pela frase. A frase, ela vai ser um enunciado que vai apresentar um significado. Então, ela vai ter um significado. E essa frase, ela não vai girar em torno de um verbo, mas nós temos frases nominais e frases verbais. Seguindo, a gente tem a oração. A oração, ela tem por obrigação um verbo. Então, todas as vezes que nós tivermos um verbo, nós teremos uma oração, tá? Um sintagma verbal. É em torno desse sintagma verbal que a oração existe, beleza? Então, quando a gente fala de período, é quando a gente vai juntar orações, tá? Porque o período, ele também vai conter verbos, tá bom? Todas as vezes que nós temos um verbo, nós temos uma oração e, por consequência, um período, tá? Só que aqui a gente adentra na questão do período simples e do período composto. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração e esse período é simples. Se eu tenho dois verbos ou mais, esse período ele é composto, tá? E cada verbo ele vai corresponder a uma oração, beleza? Então, verbo, oração. Se eu tenho outro verbo na mesma linha lá, na mesma frase, né, digamos assim, vai ser uma outra oração, tá bom? Então, a cada verbo, a gente vai precisar compreender que ele faz parte de uma oração e, portanto, faz parte de um período. Então, o nosso fator principal aqui vai ser encontrar o quê? Encontrar o verbo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre encontrar o verbo. Se não tem verbo, por exemplo, bom dia. Bom dia é uma frase. Bom dia não tem verbo, tá? Não exprime uma ação. E não exprimindo essa ação, não há como chamá-la de verbo, tá bom? Bom dia é simplesmente uma frase nominal. Adentrando então a frase, né? Começando pela frase. A frase, ela vai entrar em um outro patamar agora. A gente vai descobrir que existem 5 tipos de frase, tá? Nós temos a frase declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa e a frase optativa, tá? 5 frases. Na primeira, que é a frase declarativa, é como o próprio nome já diz, eu vou declarar, falar algo, afirmar alguma coisa. Por exemplo, vocês têm aí no material de vocês, emprega-se para afirmar ou negar alguma coisa. Por exemplo, Chaplin é um gênio. Na segunda, que é a interrogativa, ocorre quando se faz uma pergunta direta ou indireta, tá? Então, sempre que houver uma frase com ponto de interrogação ao final, né, vai ser a nossa frase no modelo interrogativo. Terceira, que é a frase exclamativa. Essa frase vai vir sempre com um pedido, uma ordem, para expressar um sentimento, uma surpresa, tá? Por alguma coisa. Por exemplo, Chaplin era um gênio. Ou seja, a entonação da voz que a gente utiliza para falar esta frase é de forma exclamativa. A quarta, que é a imperativa, que aí sim quando a gente vai pedir para que alguém faça alguma coisa. Por exemplo, silêncio, senta, não faça isso, tá? Vai ser uma frase imperativa, quando a gente impõe, pede algo para outra pessoa. Já aqui, o quinto e último modo que nós temos na frase é o modo das frases optativas, que é quando a gente exprime um desejo. Por exemplo, quando eu digo Deus te abençoe, tá? Ou bons estudos. Eu estou desejando algo para você, tá? Esses são os 5 tipos de frase. Quando a gente fala de oração, a gente já viu que precisa girar em torno de um verbo. Então, a primeira coisa que a gente faz é ser justamente isso, procurar onde se encontra o verbo, tá? Porque a partir daí é que a gente vai poder
identificar melhor do que se trata essa oração, tá? E identificar se ela é uma oração ou uma frase, beleza? A oração, ela também vai ter 2 pontos principais que vão ser assuntos que a gente vai ver na próxima semana, tá? Que vai ser o sujeito e o predicado. Toda oração tem um sujeito e um predicado. Por quê? Porque nós temos um verbo. O verbo, ele é uma ação, um estado ou fenômeno da natureza, como a gente já tinha visto em alguns outros momentos em sala de aula, tá? Mas para que esse verbo ele aconteça, ele precisa de um agente. E esse agente ele vai ser o sujeito, ou seja, aquele que pratica, tá bom? Aquele que vai praticar a ação. Perfeito? Então, sujeito, quem pratica a ação, e a ação é o verbo que, por fim, vai ser o predicado. Exemplo que vocês têm: as atletas brasileiras têm bastante habilidades, tá? Então, as atletas brasileiras têm bastante habilidades. Quem é o sujeito? Vai ser justamente as atletas, porque quem tem bastante habilidades? As atletas brasileiras. Elas são o sujeito da frase e o restante predicado. Beleza? Quando a gente fala de período, a gente entra de novo no quesito do verbo, tá? Porque, como eu falei anteriormente, todo verbo é uma oração e, por consequência, cada oração vai ser um período, beleza? Cada verbo ele vai equivaler a um período. Então, se eu tenho um verbo, período simples, se eu tenho 2 ou mais, período composto.